Anos depois do nosso casamento, meu marido me proibiu de visitar a casa da mãe dele, no interior, com a desculpa de que o lugar estava em reforma. Um dia, porém, eu recebi a notícia de que minha sogra tinha morrido um mês antes. Quando meu marido viajou a trabalho para outra cidade, eu fui escondida até o interior para ver a casa que ela tinha deixado. Só que quando cheguei lá e abri a porta, eu fiquei em choque. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não conseguia respirar. Antes da história começar de verdade, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a essa história. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para que ele possa crescer cada vez mais e trazer relatos ainda mais emocionantes para você. Já fazia 8 anos que Ana era casada com Marcos. 8 anos que, se ela parasse para pensar, pareciam ter corrido relativamente bem. Eles moravam em uma casa confortável, na periferia de uma grande cidade. Marcos trabalhava como gerente regional em uma empresa de logística, o que lhes dava estabilidade financeira. Ana, uma mulher muçulmana de temperamento doce que usava hijab, decidiu se dedicar totalmente ao lar depois do casamento. A vida deles parecia exatamente aquilo que muita gente sonha ter. No entanto, por trás daquela fachada de harmonia, existia algo que incomodava o coração de Ana em silêncio. Era como uma porta que ela nunca conseguia atravessar. Essa porta era a casa de Dona Helena, mãe de Marcos, no interior. Durante 8 anos de casamento, Ana só tinha encontrado a sogra 3 vezes. 2, quando Dona Helena foi visitá-los na cidade, e uma vez quando eles viajaram até o interior, no primeiro ano de casados. Ana se lembrava de Dona Helena como uma mulher calada, mas com um olhar doce. Ela não falava muito, mas a maneira como passava a mão nas costas de Ana parecia extremamente sincera. Ana queria muito conhecer melhor aquela mulher, a mãe do homem que ela amava. Queria poder sentar, conversar, ouvir histórias do passado, criar um vínculo de verdade. Mas 7 anos atrás, essa porta se fechou completamente. Sempre que Ana sugeria uma visita, Marcos respondia com a mesma justificativa. A casa da minha mãe está passando por uma reforma grande, amor. Depois que terminar, a gente vai. No começo, Ana entendia. Marcos contou que a casa que o pai dele tinha deixado era antiga, com muita madeira podre, telhado que vivia pingando e uma base que precisava ser reforçada. Como filho único, ele se sentia totalmente responsável. Eu quero que a minha mãe more em uma casa decente na velhice, ele disse na época. E Ana se sentiu orgulhosa de ter um marido tão dedicado à mãe. No primeiro ano, a explicação parecia razoável. No segundo, Ana começou a se perguntar: que reforma era aquela que levava tanto tempo? O problema está na estrutura do terreno, Marcos explicou um pouco irritado. Tiveram que refazer muita coisa, e ainda por cima os pedreiros são enrolados. O tom levemente impaciente dele fez Ana se calar. Ela não queria parecer chata nem desconfiada. No terceiro, quarto e quinto ano, aquela reforma interminável virou quase uma piada amarga dentro do coração de Ana. Sempre que chegava a festa do fim do Ramadã, ela preparava com carinho uma cesta de presentes para Dona Helena. Mas quem levava era sempre Marcos, sozinho. Eu aproveito e acompanho a obra. A viagem é cansativa, meu bem. Fico com dó de você. Lá também tem muita poeira. Não é bom para a sua respiração. Ele insistia, com voz suave. Ana, que sempre foi obediente e confiou no marido, apenas assentia e mandava um abraço cheio de saudade. Com o tempo, ela parou de perguntar não porque não se importasse, mas porque toda pergunta batia na mesma parede, a tal da reforma. A resistência de Marcos em dar detalhes fazia Ana sentir um distanciamento estranho, invisível entre os dois. Marcos continuava um bom marido. Atencioso, sempre avisava onde estava, pagava todas as contas, nunca deixava faltar nada. Mas, quando o assunto envolvia Dona Helena e a casa no interior, ele virava outra pessoa. Fechado, defensivo, quase agressivo. Ana, por sua vez, tentava manter contato de outra forma. Ligava para a sogra sempre que podia. No começo, Dona Helena atendia. A voz dela soava fraca, mas carinhosa. Quando Ana perguntava se podia visitar, a sogra respondia baixinho. Pergunta para o Marcos, minha filha. A mãe segue o que ele decidir. Nos últimos 2 anos, porém, aquele número nunca mais esteve ativo. O celular dela quebrou.
E você sabe, né? Ela já está velha. Não se adapta bem a celular novo. Além disso, o sinal lá no interior é péssimo, explicou Marcos. Outra resposta lógica, mas que deixava um gosto estranho em Ana. Algo ali não se encaixava. Essa estranheza explodiu 3 meses antes do dia em que tudo desabou. Era a época de seca. O ar na cidade estava quente e empoeirado. Marcos tinha acabado de voltar de uma viagem ao interior. Disse que precisava acertar um pagamento atrasado da obra. Já passava das 11 da noite quando ele chegou exausto. Quando Ana se ajoelhou para ajudá-lo a tirar os sapatos na porta, seu olhar travou. Os sapatos sociais caros de Marcos estavam cobertos de lama. Não poeira, não um respingo aqui e ali, mas lama vermelha, úmida e grossa, como se ele tivesse atravessado um terreno encharcado depois de uma chuva forte. Marcos, onde foi que você sujou tanto o sapato de lama assim? Ana perguntou num tom neutro. Marcos, que afrouxava a gravata, ficou instantaneamente rígido. O rosto cansado dele se contraiu. Ele olhou rapidamente para os sapatos nas mãos de Ana e desviou o olhar depressa demais. Ah, isso aí foi no caminho. Passei numa obra de um amigo, perto de lá. Coisa de serviço, respondeu rápido. Rápido demais. Ana engoliu em seco. Mas, Marcos, a gente está em plena seca. Onde é que teria lama desse jeito? Ela não queria acusar. Estava genuinamente confusa. Foi então que, pela primeira vez, Marcos gritou com ela. Você anda muito desconfiada. Eu passo o dia inteiro trabalhando, volto morto, e você quer me interrogar por causa de um sapato sujo? Eu menti sobre o quê, exatamente? Eu vou pro interior por causa da minha mãe. Você acha que isso é passeio? Pelo menos valoriza meu esforço. Ana ficou atônita. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele nunca tinha levantado a voz daquele jeito. Com as mãos tremendo, ela pousou os sapatos no chão. Desculpa, Marcos. Eu não quis... Chega. Ele cortou, passando por ela em direção ao banheiro. Naquela noite, Ana dormiu de costas para o marido. As lágrimas escorriam silenciosas. Não era o grito que doía mais, e sim a mentira evidente escondida atrás da defensiva dele. Marcos estava escondendo alguma coisa. Algo grande. Algo ligado ao interior. A Dona Helena e a tal reforma eterna, que se transformara num muro entre Ana e a família do marido. Naquela noite, Ana entendeu que o casamento deles não estava tão bem quanto parecia. Havia rachaduras que ela ignorara por anos. E todas se conectavam àquela casa no interior, que supostamente estava em reforma. A vida seguiu com uma normalidade forçada. Depois do episódio do sapato enlameado, Marcos virou um marido exageradamente carinhoso. Comprou um vestido novo para Ana, a levou para jantar em um restaurante caro, encheu-a de elogios, presentes e gentilezas. Ana aceitava tudo com um sorriso discreto. Sabia que aquilo era a maneira dele de pedir perdão, de tentar colar a rachadura que ele mesmo abrira. Ela deixou. Não porque estivesse plenamente tocada, mas porque não tinha forças para discutir. Escolheu o silêncio, passando a observar cada gesto do marido com um novo tipo de atenção. Numa manhã de sábado, Ana estava na cozinha, arrumando no prato os pedaços de bolo de camadas que acabara de fazer. Marcos lia o jornal na varanda. O barulho da buzina de um carro do lado de fora quebrou o silêncio da manhã. Ana olhou pela janela. Um sedã preto, brilhando como novo, parou em frente ao portão. Não era um carro conhecido. De dentro saiu um homem muito bem vestido, de terno cinza elegante, carregando uma pasta de couro fina. Ele olhou para o celular, conferiu o endereço e tocou a campainha. Ana arrumou o hijab com as mãos e caminhou para a sala, cruzando com Marcos, que se levantara com a testa franzida. Pois não, o senhor procura quem? Ele perguntou, educado, mas em alerta. O homem sorriu de leve, um sorriso que não alcançou os olhos. Bom dia, aqui é a residência do senhor Marcos? Sim, sou eu. Prazer, eu sou o Dr. Ricardo, disse ele entregando um cartão de visitas. Sou do escritório de advocacia Ricardo e Associados. Tenho um assunto importante a tratar com o senhor, relacionado... Ele lançou um olhar rápido para Ana, que estava atrás de Marcos, relacionado à Dona Helena. O coração de Ana pareceu ser apertado com força. O nome de Dona Helena, na boca de um advogado,
Não poderia anunciar coisa boa. O rosto de Marcos empalideceu na mesma hora. O autocontrole que ele sempre mostrava desmoronou como um papel molhado. Minha mãe? O que aconteceu com a minha mãe? A voz de Marcos falhou. Dr. Ricardo olhou para ele com um olhar sério, difícil de decifrar. Acho melhor conversarmos dentro, Sr. Marcos. É um assunto bem delicado. Marcos, ainda atordoado, fez um gesto para que ele entrasse. Ana os seguiu com os dedos gelados. Todos se sentaram na sala. Ela correu até a cozinha para pegar água, mas as mãos tremiam quando enchia os copos. Quando voltou, ouviu o Dr. Ricardo começar. Sr. Marcos, Dona Ana, disse numa voz calma e controlada. Estou aqui como advogado indicado por Dona Helena, em vida. Ana quase deixou a bandeja cair. Os copos tilintaram alto demais no silêncio da sala. Em vida? Murmurou Ana, quase sem voz, olhando para Marcos em busca de explicações. Ele, porém, encarava a mesa, paralisado. Dr. Ricardo respirou fundo. Meus sentimentos pela perda de vocês. Dona Helena faleceu há 32 dias. 32 dias. Mais de um mês. Os ouvidos de Ana zuniram. O mundo ao redor começou a girar. A sogra tinha morrido há mais de um mês, e ela não sabia de nada. A nora nem sequer sabia que a sogra tinha partido. Não, isso não pode ser, Marcos murmurou, mas o som saiu vazio. Ela veio a óbito em um hospital aqui do interior, por conta de uma insuficiência renal aguda. Por testamento, ela pediu que eu procurasse o senhor como herdeiro único, exatamente 30 dias depois da morte, para tratar do inventário, explicou o advogado com frieza profissional, quase como se lesse a previsão do tempo. Ana sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Olhou mais uma vez para Marcos, agora com raiva queimando sob o choque. Ele sabia. Era impossível que a mãe tivesse morrido sem que ele fosse avisado. A seca prolongada, o sapato cheio de lama, o semblante pálido quando o advogado mencionou o nome de Dona Helena. Tudo se encaixava. De repente, Marcos cobriu o rosto com as mãos. Os ombros começaram a chacoalhar num choro alto. Mãe? Soluçou. Ana o observava com um olhar frio. Era uma cena perfeita. Mas ela já não acreditava mais. Aquele pranto parecia mais um ato desesperado do que dor verdadeira. Dr. Ricardo se remexeu, visivelmente desconfortável. Abriu a pasta, tirou um envelope pardo grosso e um molho de chaves. Senhor Marcos, chamou com voz mais suave. Marcos levantou o rosto, os olhos avermelhados. De acordo com o testamento validado, todos os bens em nome de Dona Helena, incluindo a casa e o terreno no interior, passam legalmente para o senhor. Ele empurrou o envelope e as chaves pela mesa. Aqui estão os documentos já transferidos para o seu nome. E estas, apontou para as chaves, são as chaves da casa. As chaves eram antigas. Uma grande, cheia de dentes, e outra menor, de cadeado, penduradas num aro de metal simples. As chaves de todos os segredos. Quando o advogado se despediu e foi embora, deixando para trás um silêncio opressor, Ana finalmente falou. Sua voz soou calma demais, quase cortante. 1 mês, Marcos. Ele, ainda encarando as chaves sobre a mesa, se sobressaltou. Sua mãe morreu há 1 mês, e você não me disse nada. Não foi uma pergunta, foi um golpe direto. Marcos levantou os olhos. A tristeza que havia ali agora se misturava ao pânico. Ana, eu posso explicar. Eu fiquei destruído. Não soube como reagir. Não quis te ver sofrer. Você mentiu, interrompeu Ana sem alterar o tom. 3 meses atrás, você foi para o interior. Voltou com o sapato coberto de lama. Não foi ver obra nenhuma, foi? Ele arregalou os olhos, surpreso com a ligação que ela fizera. Sim, minha mãe já estava doente. Eu a levei ao hospital. Não quis te preocupar. E por que você não me contou sobre a morte dela? Ana apertou a voz, tentando conter o choro e a raiva. Eu sou sua esposa. Sou nora dela. Nem sequer pude rezar por ela no dia do enterro. Justamente por isso, Marcos se levantou, a voz subindo de tom. Eu não queria que você visse minha mãe daquele jeito. A casa estava um caos, a reforma inacabada.
Eu estava com vergonha. Não queria que guardasse aquela imagem dela, de novo, a reforma. Até no meio da notícia mais dolorosa, ele recorria à mesma desculpa. Agora, soava ainda mais vazia. Marcos pegou o envelope e as chaves, apertando-os contra o peito. Eu só preciso de tempo, Ana. Por favor, entende. Eu vou resolver tudo. Depois a gente vai lá junto. Eu prometo. Ele se trancou no escritório. Ana ouviu claramente o clique da gaveta sendo fechada à chave. Os segredos, novamente trancados. Ela desabou no sofá. Chorou, mas era um choro estranho. Não chorava só por Dona Helena, a sogra que nunca pôde realmente conhecer. Chorava pelo casamento, que de repente revelava uma face que ela não queria ver. 4 dias depois da visita do advogado, foram os 4 dias mais longos da vida de Ana. A casa parecia cada vez mais silenciosa. Marcos interpretava o papel do filho de luto. Passava muito tempo quieto, olhando para a TV desligada, suspirando fundo quando achava que Ana não estava olhando. Ela via tudo. O que via, porém, não era dor verdadeira, e sim medo. Medo de ser desmascarado. Ana também tinha mudado. Algo nela se quebrara, mas, ao mesmo tempo, algo tinha endurecido. Sua doçura natural parecia agora recoberta por uma fina camada de aço. Ela continuou cumprindo suas tarefas. Preparava o café de Marcos, cozinhava, lavava as roupas, mas fazia tudo num modo quase automático, sem sorriso, sem conversas desnecessárias. Era como se estivesse apenas observando, esperando. No 5º dia, durante o café da manhã, Marcos pigarreou. Colocou a colher na mesa com um cuidado exagerado. Ana, chamou, forçando a voz a soar pesada. Ela levantou o olhar devagar. Apareceu um trabalho urgente, um projeto em outro estado. Talvez eu precise ficar fora por uma semana. 10 dias no máximo. Viajo amanhã cedo. Coincidência demais. Ana sentiu um latejar leve nas têmporas. O homem tinha perdido a mãe, tinha sido pego numa mentira enorme. E agora surgia uma viagem de negócios longa assim, de repente. Ah, é? Foi tudo o que ela respondeu, fria. Marcos pareceu incomodado com a reação indiferente. Talvez esperasse que ela implorasse para ele ficar. Eu tentei recusar, mas meu chefe não deixou. É um projeto grande. Você vai ficar bem se eu for? Havia um pedido implícito de permissão naquela pergunta. Ele queria sair livre de culpa. Eu vou ficar bem, sim, respondeu Ana. Vai lá e resolve seu trabalho, Marcos. Ele suspirou visivelmente aliviado. Aliviado demais. Obrigado por entender, meu amor. Eu vou te ligar todos os dias, prometo. Ela apenas assentiu e voltou a comer como se a comida tivesse gosto de papel. Ao longo do dia, Ana observou Marcos arrumar a mala. Ele não parecia um profissional sobrecarregado, nem um homem em luto. Parecia animado. Assobiava baixinho, dobrando as camisas. Várias vezes, ela o viu sorrindo ao olhar o celular. Aquele sorriso gelou o sangue de Ana. Naquela noite, Marcos se deitou cedo. Disse que precisava estar bem descansado para o voo. Ana, porém, não conseguiu dormir. Ficou imóvel ao lado dele, ouvindo a respiração tranquila do homem que, de repente, lhe parecia um completo estranho. As mentiras dele eram tão densas, tão bem estruturadas, que Ana já não sentia tristeza, mas uma raiva intensa e fria. Às 4 da manhã, o despertador de Marcos tocou. Ele se levantou rapidamente, tomou banho, se vestiu, pegou a pasta, inclinou-se para beijar a testa de Ana. Ela fingiu estar quase dormindo. Os lábios dele estavam frios. Estou indo. Cuida bem da casa, tá? Sussurrou. Ela murmurou algo ininteligível. Ouviu o som da mala rodando, a porta da frente se abrindo e fechando, o motor do carro ligando e, aos poucos, se afastando. Quando o silêncio tomou conta da casa, Ana abriu os olhos de uma vez. Não esperou nem um minuto. Levantou-se da cama com o coração disparado, mas não de medo, e sim de expectativa. Era a chance dela. Seu destino estava claro. O escritório de Marcos. Aquele cômodo sempre fora território informalmente proibido. Não que ele tivesse dito isso com todas as letras, mas ele nunca deixava o lugar destrancado quando não estava lá dentro. Depois do episódio do sapato enlameado, porém, ele ficara mais relaxado, confiante demais.
Ana tentou a maçaneta. Trancada. Claro. Mas ela já estava preparada para essa possibilidade. Sabia que Marcos era organizado, mas também vaidoso. Não esconderia uma chave em um lugar improvável, justamente porque não acreditava que ela ousaria procurar. Ela correu até a área de serviço, onde estava o cesto de roupas sujas. Vasculhou as calças sociais que ele usara na semana anterior. O bolso da cinza estava vazio. O da bege também. No bolso pequeno da calça preta, porém, os dedos dela tocaram algo metálico e frio. Uma chave pequena, prateada, chave de gaveta. O coração de Ana deu um salto. Voltou ao escritório. Ainda não tinha a chave da porta, mas tinha a da gaveta que Marcos trancara às pressas, no dia da visita do advogado. Isso ainda não resolvia tudo. Ela se frustrou por um instante e sentou-se no chão, encostada à porta do escritório, girando a chave de gaveta entre os dedos. Foi então que seu olhar recaiu sobre o suporte de chaves perto da porta principal. Ali ficavam as chaves reservas da casa, inclusive dos cômodos internos, chaves que Marcos achava que ela nunca tocaria. Ana pegou o molho de chaves com as mãos trêmulas. Uma delas era do escritório. Ela encaixou na fechadura. O clique ecoou alto demais na casa silenciosa. A porta se abriu. O cheiro do escritório era o cheiro de Marcos. Perfume caro misturado com papel. A escrivaninha estava impecável. Prateleiras cheias de livros, uma cadeira de couro robusta. Ana foi direto para a mesa. Havia 3 gavetas do lado direito. Tentou abrir a de cima, trancada. Enfiou a chave pequena que encontrara na calça. Deu certo. A gaveta deslizou silenciosa. E ali, bem em cima de uma pilha de documentos, ela viu o que procurava. O molho de chaves antigas que o advogado entregara. As chaves da casa de Dona Helena. Ana as pegou. Eram frias e pesadas na palma da mão. Estava prestes a fechar a gaveta quando algo chamou sua atenção. Uma pasta azul grossa logo abaixo. Na capa estava escrito, caprichado, Reforma Interior. O coração de Ana acelerou. Com as mãos trêmulas, ela abriu a pasta. Em vez de plantas arquitetônicas ou orçamentos de obra, encontrou dezenas, talvez centenas, de recibos. Recibos de compra de material de construção, cimento, areia, vergalhão, tinta, tijolo, mas todos emitidos por uma loja de materiais da cidade, e não do interior, datados sempre no fim de cada mês, por 7 anos seguidos, com uma regularidade quase perfeita. Era organizado demais para ser verdade. Parecia um relatório contábil de uma mentira. No meio das notas fiscais, ela encontrou um papel diferente. Um pedaço de folha de caderno, amarelado nas bordas, dobrado várias vezes. Não era um comprovante. Era uma anotação. A letra também era diferente, inclinada, apressada, claramente feminina. Havia apenas uma frase. O remédio dele acabou de novo. Ele precisa, não a senhora. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Que remédio? Quem era ele? De quem era aquela letra? Aquilo não falava de obra nenhuma. Não falava de doente idosa. Lembrou do sapato cheio de lama, das viagens suspeitas, da reforma fantasia. A mentira de Marcos era muito mais profunda do que ela imaginara. Ana enfiou as chaves da casa do interior no bolso, devolveu a pasta ao lugar, trancou a gaveta, saiu do escritório, trancou a porta e devolveu a chave reserva ao gancho. Não deixou vestígios. Ao ficar parada na sala, iluminada pela luz suave da manhã, apertou as chaves dentro do bolso. O medo tinha sumido. Sobrava apenas uma determinação ardente. Marcos lhe dera 1 semana. Isso era mais do que suficiente. Ela iria até o interior. Iria abrir aquela casa. Iria descobrir quem era ele que precisava de remédios e encontraria a verdade, fosse qual fosse. Ana se deu apenas 1 hora para se preparar. Não podia correr o risco de Marcos ligar e sentir algo diferente na voz dela. Precisava parecer tudo normal. Tomou banho, fez a oração do amanhecer com uma concentração forçada, mas firme. Depois arrumou a mochila. Não quis levar mala de rodinhas. Chamaria a atenção demais. Pegou uma mochila simples, que usava para ir ao círculo de estudos religiosos. Colocou 2 mudas de roupa, hijabs combinando, roupas íntimas e seu conjunto de oração. Pegou todo o dinheiro vivo que tinha na carteira e o que guardava numa gaveta escondida. Não usaria cartão. Transações bancárias deixam rastros.
Quando pegou o celular, hesitou. Marcos ligaria com certeza. E se ela desligasse, ele estranharia. Poderia voltar antes. Então, manteve o aparelho ligado, mas o colocou no modo silencioso. Se ele ligasse, ela poderia ignorar no momento e, mais tarde, responder com uma mensagem qualquer dizendo que estava dormindo, no banho, ocupada. Isso bastaria, por enquanto. Ana pediu um carro por aplicativo para o terminal rodoviário de ônibus intermunicipais, não para a estação de trem. Estação de trem tem mais câmeras, mais controle. Terminal de ônibus é barulhento, confuso. Lugar perfeito para desaparecer no meio da multidão. Durante a corrida, olhando pela janela, viu a cidade acordar. Pessoas indo trabalhar. Ônibus lotados, vendedores ambulantes, tudo seguindo seu fluxo normal. Ela, porém, tinha a sensação de estar se afastando de sua própria vida, como se observasse tudo de fora. Não era criminosa, mas se sentia quase uma fugitiva. E tudo o que queria era a verdade. No terminal, comprou uma passagem de ônibus simples para a cidade grande mais próxima da vila onde Marcos crescera. Não quis um bilhete direto até a vila de destino. Pagou em dinheiro. O ônibus estava lotado, com cheiro forte de gente, comida, poeira. Ana conseguiu um lugar perto da janela. Quando o veículo saiu, deixando para trás a confusão do terminal, ela sentiu um alívio estranho. Pela primeira vez em anos, sentia-se livre, longe da casa cheia de segredos, longe do olhar vigilante de Marcos. A viagem durou 5 horas. Ana passou grande parte do tempo olhando a paisagem pela janela. Arranha-céus foram ficando para trás, substituídos por plantações e pastos, pequenas cidades, estradas ladeadas de árvores. O ar parecia mais puro, mais fresco. Enquanto o cenário mudava, a mente de Ana trabalhava sem parar. O que ela encontraria? Marcos dizia que a casa estava destruída, passando por uma reforma gigantesca, mas os recibos pareciam montar outra história. Havia aquela anotação sobre remédio. Marcos dissera que Dona Helena morrera em um hospital por causa dos rins. Seria verdade? Ou tudo era uma encenação? Quem era ele? A quem aquela mulher se referia? Ao menino da anotação? Um idoso? Um doente desconhecido? O ônibus parou no terminal da cidade do interior. Ana desceu e perguntou a um mototaxista como fazia para chegar até a vila onde Dona Helena morara. Vila Boa Esperança? Ele perguntou, ajeitando o capacete. Tem uma lotação azul que vai para lá, é só atravessar a rua. Vila Boa Esperança. Não era difícil de chegar, pelo visto. E não soava nada como o lugar isolado e quase inacessível que Marcos sempre descrevera. Era a primeira mentira que se confirmava escancarada. Ana entrou na perua lotação, cheia de senhoras voltando do mercado. A estrada até a vila estava bem asfaltada, sem buracos. O contrário total dos relatos de Marcos, sobre estradas esburacadas e perigosas. Com o coração apertando cada vez mais, ela observava as casas se aproximando pela janela. A senhora sabe onde fica a casa de Dona Helena? Ana perguntou com a voz baixa, para uma senhora ao lado. A mulher, que mexia nas sacolas de verduras, levantou o olhar. Tinha um rosto simpático, mas ao ouvir o nome, seus olhos se encheram de compaixão. Ah, coitada. Ela já se foi faz mais de mês. Você é o que dela, minha filha? Sou parente distante, mentiu Ana. Não tinha coragem de dizer que era nora. Sentia vergonha de não ter aparecido no enterro. A casa dela é fácil de achar. Você desce ali no cruzamento, perto do centro comunitário. Aí anda um pouco, entra na ruazinha do lado do mercadinho. A casa dela é a última, a branquinha, com um jardim muito bonito, explicou a senhora animada. Jardim bonito. Casa pintada de branco. Ana agradeceu e desceu onde a mulher indicou. O ar da vila era fresco, calmo. As pessoas caminhavam sem pressa. Nada lembrava o lugar ermo que Marcos descrevera tantas vezes. Ana seguiu as orientações, virou na rua estreita ao lado de um pequeno mercadinho e entrou num beco organizado com chão de bloquetes e casas bem cuidadas. No final da ruazinha, ela parou. Ali estava a casa, e as pernas dela fraquejaram. Não era um imóvel em ruínas, tampouco um canteiro de obras. Era uma casa linda, muito mais bonita do que a casa onde ela morava na cidade. Fachada moderna e simples, paredes pintadas de um branco suave, janelas grandes com caixilhos de madeira bem envernizados. Na frente,
O jardim. O jardim estava impecável. Grama verde aparada, flores coloridas por todo lado, roseiras, orquídeas, jasmins. Nenhum saco de cimento, nenhum tijolo empilhado, nenhum pedreiro, nada que lembrasse reforma. A mentira que Marcos contara por 7 anos ruía diante dos olhos de Ana. Ele não tinha mentido para esconder uma casa destruída. Tinha inventado tudo para esconder uma casa perfeita. Por quê? Por que ela não podia ver aquele lugar? Para onde ia todo o dinheiro da reforma, se a casa já estava pronta e deslumbrante? Por que fabricar notas fiscais durante anos? O que exatamente ele estava escondendo ali? Arrepiada, Ana enfiou a mão no bolso e sentiu o frio do metal das chaves. Abriu o pequeno portão que nem estava trancado e caminhou até a porta. O coração batia tão forte que ela temeu que o barulho ecoasse na rua. Encaixou a chave grande na fechadura. Girou com facilidade. A trava cedeu com suavidade. Restava empurrar a porta, mas as mãos dela travaram no ar. Era como se os pés estivessem presos ao chão. Ana olhou para a casa, agora bem de perto. A casa que deveria ser da sogra. A casa que ela imaginara empoeirada, caindo aos pedaços, com pedreiros por toda parte. Em vez disso, via um lugar impecável, quase sofisticado. Aquilo parecia um monumento às mentiras de Marcos. O que haveria por trás daquela porta? O medo subia gelado pela coluna, mas a curiosidade queimava ainda mais forte. "Moça, você procura quem?" Uma voz a fez estremecer. Ana se virou rápido, o coração na boca. Do outro lado da cerca viva que separava a casa vizinha, estava uma mulher de meia idade, provavelmente da mesma geração de Dona Helena, usando um vestido simples e um lenço discreto na cabeça, nas mãos, uma tesoura de jardinagem. "Ah, Ana engoliu em seco. "Você está procurando a casa da Dona Helena, né?" A vizinha continuou. "Coitada, já faz mais de mês que ela se foi. Você é o quê dela, minha filha?" Ana hesitou. Pela primeira vez, sentiu que a mentira não a levaria a lugar nenhum. Precisava de respostas. "Eu sou Ana", respirou fundo. "Sou esposa do Marcos." A mandíbula da mulher quase caiu. A tesoura quase escorregou de suas mãos. Ela olhou de cima a baixo para Ana, como se tivesse visto um fantasma. Esposa do Marcos?" Repetiu, a voz esganiçada. "Sim, senhora." "Por quê?" A mulher, ainda chocada, levou a mão ao peito. "Meu Deus, eu sou a Dona Sônia, moro aqui do lado. Me chama de tia, se quiser. Eu tô assim, passada." "Por que, Dona Sônia?" perguntou Ana, com o pressentimento ficando cada vez mais pesado. A vizinha se aproximou mais da cerca, abaixando a voz num sussurro conspiratório. "Não é por maldade não, minha filha, mas todo mundo aqui na vila achava que a esposa do Marcos lá da cidade estava muito doente. Doente de morrer." Ana sentiu o mundo rodar. "Muito doente?" "Sim." Ele que dizia isso. Há anos ele fala que a esposa na cidade é doente, que não pode viajar, não pode pegar poeira, não pode se cansar. Por isso ele dizia, "Você nunca podia vir para cá." A gente aqui tinha pena dele. Achava que ele era um marido admirável, correndo entre a esposa doente lá e a mãe idosa aqui. Ana fechou os olhos por um segundo. Então era assim que ele justificava a ausência dela na vila. Ela não era só o álibi. Era a doença imaginária que o transformava em herói. "E Dona Helena?" Ana forçou a voz. "Ela estava doente também?" O semblante de Dona Sônia escureceu. "É isso que deixa todo mundo aqui meio encafifado até hoje. Dona Helena era saudável, vinha sempre para o grupo de estudos, para oração. Aí, uns 2 anos atrás, sumiu. Mas sumiu de verdade." "Sumiu? Como assim?" "Ficou trancada dentro da própria casa. Nós, vizinhas, tentamos visitá-la várias vezes. Toda vez que batíamos no portão, adivinha? O Marcos estava por aqui, e ele sempre vinha com uma desculpa. 'Minha mãe está descansando, não pode ser incomodada.' O médico pediu para evitar visitas, ela pega qualquer doença fácil." Dona Sônia apontou com a tesoura para o muro. "Ele mandou levantar esse muro enorme, antes era baixinho. Dizia que era por segurança. Pra gente parecia prisão."
Ana sentiu um nó na garganta. Então, ela morreu de quê, afinal? Ele disse que foi problema nos rins, mas ninguém viu. A gente só viu de repente a bandeirinha amarela anunciando o velório. Ele cuidou de tudo na correria, quase ninguém da vila pôde participar. Ele disse que não queria incomodar ninguém. Também falou que você era frágil demais para receber uma notícia dessas. As lágrimas começaram a se juntar nos olhos de Ana. A imagem era clara. Dona Helena doente, isolada, um filho que controlava tudo, uma nora mantida afastada sob a desculpa de fragilidade. Tudo muito conveniente para Marcos. E essa história de reforma... Ana apontou a casa impecável. Ele sempre disse que estava fazendo uma reforma gigante aqui. Dona Sônia soltou uma risada curta e amarga. Reforma? Que reforma? A casa recebeu uma pintura nova uns 5 anos atrás. Ficou linda, como você está vendo. Depois disso, nada. Nenhum pedreiro, nenhum entulho. O que a gente viu, isso sim, foi caminhão de entrega. Entrega de quê? Móveis caros, sofá, guarda-roupa, cama grande. Cada semana chegava alguma coisa nova. E o mais estranho, ela hesitou. Por favor, Dona Sônia, eu preciso saber. De vez em quando chegavam caixas de brinquedos. Bicicletas infantis, bonecas, carrinhos, um monte. Eu estranhei. Ela não tinha netos, né? Uma vez perguntei. Ele disse que era tudo para doação para um orfanato. Eu acreditei. Ana sentiu o coração bater ainda mais rápido. Brinquedos, a anotação sobre remédio, as idas e vindas de Marcos. Teve outra coisa, minha filha, continuou Dona Sônia baixinho. Às vezes, à noite, dava para ouvir barulho aqui. Barulho de quê? Não era da Dona Helena. A voz dela era calma, baixinha. Era a voz de outra mulher, mais nova. E também dava para ouvir voz de criança. Risada, choro, briguinha. Eu cheguei a pensar que estava escutando coisas, mas foi mais de uma vez. De manhã, porém, a casa estava sempre silenciosa. Só se via o carro do Marcos entrando e saindo Dona Helena, trancada. Mais ninguém. Ana já não conseguia responder. Tudo dentro dela gritava um aviso terrível. Você não sabia de nada disso, né, Ana? A vizinha perguntou com pena. Ela apenas balançou a cabeça e as lágrimas escorreram, agora sem controle. Deus te dê forças, minha filha. Olha, eu não quero me meter além do necessário. Essa casa é do seu marido. Você tem todo o direito de entrar. Se acontecer alguma coisa, grita. Eu vou estar aqui do lado. Ana respirou fundo, limpou as lágrimas com o dorso da mão e assentiu. Dona Sônia voltou para sua casa, lançando olhares preocupados por cima do ombro. Sozinha de novo diante da porta destrancada, Ana girou a maçaneta. Com um último impulso, empurrou-a. Estava abrindo a caixa de Pandora que Marcos mantivera trancada por 7 anos. A porta não fez barulho. As dobradiças tinham sido lubrificadas com capricho. O primeiro impacto foi o frio. Um frio incômodo, daqueles de ar-condicionado em temperatura baixa demais. Em seguida, o cheiro. Um misto de perfume de ambiente caro com aroma de jasmim, álcool e um leve odor abafado de quarto sem ventilação. Ana entrou e fechou a porta atrás de si. O silêncio era tão denso que parecia abafar até os pensamentos. Ela parou na sala e ficou sem fala. Aquilo não parecia uma casa de interior. Parecia páginas de revista de decoração. O piso era de mármore claro, brilhando. O sofá, enorme, de couro claro. Uma televisão enorme, presa na parede revestida com painéis de madeira. Todos os móveis pareciam novos em folha, caros e quase sem uso. A casa toda era mais luxuosa do que a casa de Ana na cidade. Muito mais. Então ela viu a parede coberta de porta-retratos de prata, todos combinando. Aproximou-se, o coração disparado. Em cada foto, Marcos sorria Marcos em frente à Torre Eiffel. Marcos esquiando em uma estação de neve. Marcos segurando um troféu de golfe. Marcos ao lado de um carro esportivo que Ana nunca vira. Mas não havia uma única foto de Dona Helena. Nenhuma foto de Ana. Nenhuma lembrança do casamento, da formatura dela. Nada. Era como se ela não existisse. Com as pernas bambas, Ana atravessou a sala e passou pela copa, com uma mesa grande de madeira para 8 pessoas e um vaso de cristal vazio no centro. Do outro lado, ficava a cozinha. Modulada, moderna, forno embutido, geladeira de 2 portas em aço escovado. Tudo impecável.
como se ninguém jamais tivesse preparado um almoço ali. Na porta da geladeira, um papel colorido, preso com um ímã, chamou sua atenção. Era um desenho infantil feito de giz de cera. 3 figuras de mãos dadas sob um sol sorridente. Um homem mais alto, uma mulher de cabelos compridos e uma criança no meio acima da cabeça do homem. Estava escrito, com letras tortas e grossas, Papai. Ana engoliu o choro, passando os dedos pelo papel. Aquilo não era sonho, não era teoria. Ali estava a prova. Havia uma criança naquela casa, e essa criança chamava alguém de pai. Virou-se, ofegante, e caminhou por um corredor comprido. Havia várias portas. A primeira estava entreaberta, um quarto de hóspedes arrumado, sem sinais de uso. A segunda era um banheiro impecável, cheirando a produto de limpeza. A última porta, no fim do corredor, parecia mais robusta. Ana deduziu que fosse o quarto principal, o de Dona Helena. Tentou a maçaneta. Trancado, claro. Ela pegou o molho de chaves do bolso. Além da chave grande da porta da frente, havia uma menor, para fechaduras internas. Depois de algumas tentativas trêmulas, conseguiu girá-la. O clique da fechadura pareceu estrondoso. Ana respirou fundo e empurrou a porta. O cheiro a atingiu como um soco. O mesmo perfume de ambiente, mas misturado com algo mais forte. Cheiro de remédio, álcool, doença, confinamento. O quarto estava na penumbra, as cortinas pesadas fechadas. Aos poucos, os olhos dela se acostumaram à pouca luz. No centro do cômodo, sobre o piso frio, havia uma cama hospitalar, com grades laterais, pintada de branco, agora vazia. O colchão ainda estava revestido de plástico, sem lençóis. Num canto, um suporte de soro. Ao lado, uma mesinha com caixas de remédio vazias, frascos de xarope, cartelas de comprimidos já usados. No chão, um cilindro pequeno de oxigênio, com a mangueira solta. Aquele era o cativeiro de Dona Helena. O lugar onde, supostamente, ela estava sendo cuidadosamente tratada. O lugar onde, na realidade, passou seus últimos dias trancada e isolada, cercada de frascos, longe de todos. Ana levou a mão à boca. Minha nossa, sussurrou, enquanto as lágrimas começavam a descer. Sentiu uma dor profunda por aquela mulher que mal tivera chance de conhecer. Mas o quarto não terminava ali. Ele era grande, dividido em 2 partes. De um lado, a área fria da cama hospitalar. Do outro, algo completamente diferente. A parede oposta à cama não era branca. Estava pintada de azul claro, suave, e coberta, do teto ao chão, por fotografias. Ana deu alguns passos, como se um ímã a puxasse. Ao enxergar as fotos, recuou instintivamente. Os joelhos quase cederam. Eram fotos de Marcos, não sozinho. Em todas elas, ele aparecia abraçado a uma mulher jovem, bem mais nova que Ana, sem hijab, de cabelos longos e soltos, sorriso aberto. Ao lado deles, em muitas das imagens, estava um menino de uns 4 ou 5 anos, com olhos e sorriso idênticos aos de Marcos. Numa foto, os 3 brincavam na praia, Marcos carregando o menino nos ombros. Em outra, estavam em frente a um bolo de aniversário, Marcos e a mulher beijando as bochechas da criança ao mesmo tempo. Havia fotos no mesmo sofá da sala de estar, os 3 abraçados, uma família perfeita. Então, Ana viu a fotografia mais cruel. Era neste quarto. A cama hospitalar aparecia ao fundo. Marcos, a mulher e o menino sorriam para a câmera. Atrás deles, na cama, deitada, magra, frágil e com o olhar perdido, estava Dona Helena, transformada em cenário, em pano de fundo da felicidade falsa do filho. Ana teve a sensação de que o ar sumira do ambiente. Apertou o peito. Cada canto do quarto parecia contaminado por algo podre. Ela finalmente entendeu o que era reforma para Marcos. Não era a casa, era a vida inteira dele, rearranjada para esconder uma segunda família. Ana conseguiu, com muito custo, recuar até o corredor e escorregar pela parede, sentando-se no chão frio. Tremia tanto que mal sentia as pernas. Durante um tempo que não soube medir, ficou ali, imóvel, com a mente girando. 10 minutos, 1 hora, não importava. Em algum momento, o choque começou a ceder e dar lugar a uma raiva sólida, gelada.
Não era apenas um marido infiel, era algo pior, muito pior. Traição, mentira, abandono, manipulação, crueldade, tudo misturado. Ana se levantou com esforço. Não fugiria daquilo. Voltou ao quarto. Olhou a cama vazia, sentindo o peso da ausência de Dona Helena. Nenhum dos luxos da casa disfarçava o fato de que aquela mulher havia morrido solitária, enquanto o filho construía uma família paralela feliz na sala ao lado. As fotos na parede pareciam zombar dela. De repente, Ana foi tomada por uma vontade quase física de destruir aquela ilusão. Começou a arrancar os quadros, um por um. Os vidros quebravam, caíam no chão, mas ela não se importava, precisava de provas. Não sairia de lá de mãos vazias. Ao derrubar uma moldura maior, percebeu um criado mudo encostado na lateral da cama. Havia 3 gavetas. Ana largou o quadro no chão, estilhaçando ainda mais o vidro, e foi até lá. Na primeira gaveta, encontrou mais remédios, desta vez fechados, vitaminas, analgésicos leves. Nada que se parecesse com medicação séria para insuficiência renal. A segunda estava cheia de seringas descartáveis, algodão, álcool. Tudo muito arrumado, como se alguém tivesse montado um cenário de cuidado. A terceira gaveta parecia entupida. Por cima, havia um monte de fraldas geriátricas. Ana suspirou, sentindo outra punhalada. Dona Helena tinha passado a usar aquilo, provavelmente trancada naquele quarto. Ela tirou as fraldas para o lado e viu um caderno escolar de capa gasta. O tipo de caderno usado por crianças. Ana o pegou com cuidado. Ao abrir, viu a letra de Dona Helena, firme, mas com alguma tremedeira, típica de uma pessoa mais velha. Na primeira página, a data, 3 anos antes. Hoje o Marcos disse que vai reformar a casa para eu ficar confortável na velhice. Deus abençoe. Ele é um bom filho. Eu amo muito esse menino. Ana virou a página. A data era de alguns meses depois. A casa ficou linda, muito mais bonita do que eu tinha imaginado. Mas é estranho. Marcos mandou levantar um muro bem alto e disse que não é bom eu ficar saindo. Tenho medo de cair, ele diz. Obedeço. Ele é meu filho, deve saber o que faz. As anotações ficavam mais espaçadas com o tempo. 2 anos antes, Marcos trouxe uma visita, uma moça nova, muito bonita, Vera. Ele disse que ela é colega de trabalho, que está passando por problemas e vai morar aqui por um tempo. A colocou no quarto de hóspedes. Mas por que ele disse às vizinhas que sou eu que estou doente se eu estou bem? O coração de Ana acelerou. Vera. Esse era o nome. Outra página, alguns meses depois. Vera trouxe um menino lindo. Ele se chama Bruno. Marcos falou que é um órfão que eles estão ajudando, mas os olhos do menino são iguais aos olhos do Marcos quando ele era pequeno. Eu não sou boba. Fui eu que o pari. Uma lágrima caiu no papel. Ao ler as frases seguintes, Ana sentiu um misto de dor e indignação. Marcos ficou bravo quando perguntei. Gritou comigo. Disse que eu estava velha, confusa. Disse para eu não me meter. Depois desse dia, ele passou a trancar a porta do meu quarto por fora. Disse que é pro meu bem, porque lá fora tem muitas doenças. Mas Vera e o menino andam pela casa normalmente. Eu virei prisioneira. As últimas páginas eram ainda mais difíceis de ler. A letra estava mais fraca, irregular. Meu remédio do coração acabou. Marcos levou a caixinha e trouxe outro frasco dizendo que era melhor. Mas meu peito dói muito, custa respirar. Pedi para Vera me ajudar. Ela só chorou. Acho que ela também tem medo dele. Também é prisioneira. Marcos trouxe um advogado. Quis que eu assinasse um papel passando tudo que é meu para ele. Eu não quis. Joguei a caneta fora. Ele me ameaçou. Disse que você, Ana, pode sofrer um acidente na cidade se eu não colaborar. Meu coração quase parou. Ana, minha nora. Ele usou o seu nome para me assustar. A mão de Ana tremeu sobre o papel. Ele não é mais meu filho. É como se um demônio tivesse tomado o lugar dele. Trancou-me neste quarto, trouxe outra mulher para casa, fez do meu lar um lugar que eu não reconheço. Sei que vou morrer aqui, sozinha. Se um dia você ler isso, Ana, me perdoa. Eu não consegui ser uma sogra boa para você. Mas, por favor, faça justiça. Não deixe ele vencer. Ana, por favor, me ajude. Era o último registro. Ana fechou o caderno contra o peito, soluçando.
Agora não chorava mais por si mesma, mas por Dona Helena. Pela solidão, pela humilhação, pelo medo de uma mãe que assistiu o próprio filho se transformar em algo monstruoso. Depois de alguns minutos, ela secou as lágrimas. A dor não diminuíra, mas se transformara em algo diferente. Em propósito, guardou o caderno na mochila junto com algumas fotos que recolhera do chão e as anotações que identificou como sendo de Vera, falando sobre remédios, leite em pó, fraldas de Bruno. Saiu do quarto e bateu a porta com força. Voltou pela casa, passando pela cozinha impecável, pela sala luxuosa, pelo desenho infantil na geladeira. Olhava tudo aquilo agora como um mausoléu. Uma casa construída com o dinheiro, o sofrimento e a vida de outras pessoas. Lá fora, a luz do dia a cegou por um instante. O ar puro do lado de fora queimou seus pulmões, acostumados ao cheiro de remédio. Ana apertou o caderno junto ao peito. Sabia exatamente o que precisava fazer. Caminhou até a casa de Dona Sônia. A vizinha já a esperava na varanda, com a expressão aflita. E então, Ana? Você tá branca. O que você viu lá dentro? Eu vi tudo, respondeu ela com a voz baixa, mas firme. E preciso da sua ajuda. Entraram na sala simples, porém acolhedora. Dona Sônia trouxe chá, que Ana quase não tocou. Ele envenenou a minha vida com as mentiras dele, Dona Sônia. Mas o que fez com Dona Helena foi ainda pior. Ele matou a própria mãe. A palavra matou fez a vizinha arregalar os olhos. Mas, como assim, minha filha? Trancou, tirou remédios, ameaçou, forçou a assinatura de documentos. Em vez de cuidar, deixou que ela fosse definhando e ainda trouxe outra mulher para morar lá com o filho escondido. Tudo isso, aqui, do lado da senhora. Dona Sônia levou a mão à boca. Então as vozes à noite eram da outra mulher e da criança. O nome dela é Vera. O menino se chama Bruno, completou Ana. Contei os detalhes no diário. Está tudo aqui. Quero ligar para o advogado que foi lá em casa, Dr. Ricardo. Ele é a única pessoa, além de nós duas, que sabe alguma coisa esquisita nessa história. Usa o telefone aqui de casa, minha filha. Usa o fixo. Ela empurrou o aparelho em direção a Ana. Ana, primeiro, conferiu pelo seu próprio celular o número do escritório de advocacia, lembrando-se do nome. Depois, discou no telefone da vizinha. Escritório Ricardo e Associados. Boa tarde. Atendeu uma recepcionista. Eu preciso falar com o Dr. Ricardo com urgência. Diga que é Ana, a nora de Dona Helena. É sobre o caso dela. Poucos instantes depois, a voz grave de Dr. Ricardo surgiu na linha. Dona Ana, como a senhora conseguiu? O seu marido disse que a senhora estava fragilizada em casa, ainda processando a morte da sogra. Meu marido mente, cortou Ana. Eu estou na casa que era de Dona Helena, na Vila Boa Esperança. Entrei aqui. Encontrei o caderno dela. Ela não morreu de forma natural. Ele prendeu, destruiu os remédios, construiu uma segunda família em cima da desgraça dela. Eu tenho provas. Do outro lado, o silêncio foi pesado. Ana ouviu apenas a respiração forte do advogado. Infelizmente não estou surpreso, ele disse por fim. Não nessa intensidade, mas eu já desconfiava de algo errado. Como assim? Ana perguntou. 2 meses antes de falecer, Dona Helena me ligou em segredo. Estava apavorada. Contou que o filho estava pressionando para que ela assinasse um papel passando tudo para o nome dele. Ela queria mudar o testamento, tirar ele da condição de herdeiro. Disse que queria deixar tudo para a senhora. A senhora, Ana, a nora que ele mantinha longe, explicou Ricardo, a voz carregada de tristeza. Ana apertou o caderno com mais força. O diário dela confirma isso, palavra por palavra. Eu comecei a montar uma estratégia para ajudá-la, para protegê-la legalmente. Mas antes que pudéssemos agir, recebi a notícia da morte dela. O próprio Marcos me procurou, com uma procuração assinada por ela e um testamento antigo. Tudo muito rápido. Eu senti cheiro de coisa errada, mas sem prova eu não podia fazer nada. Agora o senhor tem, Ana respondeu firme. Tenho o diário. Tenho anotações, fotos, a casa inteira montada como cenário de mentira. E tem mais. Dona Sônia, a vizinha, sabe de uma segunda casa. Segunda casa? O advogado reagiu surpreso. Ana passou o telefone para Dona Sônia. Doutor,
aqui é a Sônia, vizinha de Dona Helena. Esse homem, o Marcos, tem outra casa, em uma vila aqui perto, Vila Nova Aliança. Ele construiu um casarão lá para a amante. Toda vez que dizia que ia viajar a trabalho, na verdade ia para lá. E quando falava que ia para a cidade, deixava a amante aqui achando que estava indo ver a esposa doente. Ele enganou as duas. Silêncio. O advogado parecia juntar tudo. Isso é ainda melhor do que eu imaginava em termos de prova, murmurou. Significa que podemos pegá-lo em flagrante no ambiente em que mantém essa vida paralela. O que o senhor quer que eu faça? Ana perguntou de volta ao telefone. Agora nada. Não vá à polícia sozinha. Marcos é manipulador. Pode tentar inverter as coisas e acusar a senhora. Eu vou pegar a estrada agora com uma equipe e entrar em contato com a delegacia mais próxima. Vamos chegar aí em 4, 5 horas. Fiquem dentro de casa. Não voltem à casa de Dona Helena. E pelo amor de Deus, não tentem enfrentar Marcos sem proteção. Tem um detalhe. Ana completou. Marcos não está viajando. Ele está aqui, na outra vila, com a amante e o filho. Ele disse que estava indo para outro estado, mas na verdade só veio se esconder mais uma vez. Do outro lado da linha, o advogado praguejou baixinho. Então vamos poder encontrá-lo exatamente onde ele acha que está seguro. Ótimo. Esperem por mim. Assim que eu chegar, vamos até a outra casa juntos. Quando desligou, Ana sentou-se novamente, exausta, mas firme. Dona Sônia colocou uma mão sobre o ombro dela. Você é muito forte, Ana. Eu não sei se sou, Dona Sônia, respondeu. Só sei que devo isso à Dona Helena. Ela pediu ajuda. Eu não vou ignorar. As próximas horas foram um teste de paciência. Enquanto o tempo escorria, Ana voltou a ler algumas partes do diário. Como se quisesse gravar cada palavra na memória, repetia mentalmente o apelo final. Ana, por favor, me ajude. Esse pedido virou a força que mantinha a mente dela firme. Quando, por fim, o barulho de 2 carros se aproximando ecoou na rua, já era fim de tarde. Dona Sônia correu até a janela. Chegaram. Dr. Ricardo desceu do primeiro carro sem o terno, de camisa clara arregaçada e expressão dura. Com ele, 2 policiais à paisana. Dona Ana, Dona Sônia, cumprimentou com um aceno breve. Já falei com a delegacia. Eles vão apoiar a operação. Mas primeiro vamos abordá-lo lá, na casa da outra vila. Quero encontrar esse homem no auge das mentiras que construiu. Eu vou junto, Ana falou imediatamente. Eu entendo o desejo da senhora, mas pode ser perigoso. Ele hesitou. Era melhor ficar aqui. Não, ela respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Eu preciso estar lá. Ele tem que saber que eu descobri tudo. Que foi a mim que Dona Helena confiou sua última vontade. Ele precisa olhar para mim e entender que acabou. O advogado a avaliou por alguns segundos. Não viu fragilidade, e sim determinação. Está bem. Fique perto de mim o tempo todo, então. Subiram todos no carro. Dona Sônia foi à frente para indicar o caminho. A outra viatura seguiu atrás. O percurso até Vila Nova Aliança levou menos de meia hora. Ana olhava pela janela e pensava em quantas vezes Marcos fizera aquele mesmo trajeto, rindo sozinho, confiando na própria esperteza. É ali, doutor, disse Dona Sônia, apontando para uma casa grande, levemente afastada das outras, com paredes em tons de cinza e laranja, um gramado cheio de brinquedos espalhados e um portão baixo. O carro parou a alguns metros dali, e lá estava ele. Marcos, de bermuda e camiseta polo, parecia relaxado, mais jovem. Empurrava um balanço de jardim onde um menino de cerca de 5 anos gargalhava Bruno. No terraço, sentada com um copo de suco na mão, estava uma mulher bonita, jovem, de cabelos soltos. Vera. A cena parecia um comercial de família feliz. O tipo de imagem que um dia teria destruído Ana. Agora, só a enchia de nojo. Ana abriu a porta do carro antes que alguém tentasse segurá-la. Caminhou pelo gramado, sentindo os olhos ficarem fixos nela. O som do balanço foi desacelerando Marcos, ainda sorrindo. Virou o rosto e a viu. O sorriso sumiu na hora. O sangue fugiu de seu rosto. Ele deu um passo em falso, e o balanço quase acertou Bruno. Ana... A voz dele falhou. Quem é essa, Marcos? Perguntou Vera, se levantando da cadeira, confusa. Não era para ninguém vir hoje.
Ana parou em frente ao balanço. Bruno, sem entender nada, olhava para ela com olhos que eram cópias dos de Marcos. Ela respirou fundo. Você me disse que estava viajando a trabalho para outro estado. Começou num tom claro e frio. Parece que o caminho é bem mais curto do que eu imaginava, uns 20 minutos no máximo. Marcos olhou rapidamente para trás e viu o advogado e os policiais se aproximando. Entrou em pânico. Ana, eu posso explicar. Não é nada disso que você está pensando. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Você vai explicar o que primeiro? As notas fiscais de uma reforma que nunca existiu? A casa luxuosa que construiu para a sua segunda família? Ou a história de que sua esposa na cidade estava doente demais para sair de casa? Vera virou-se para Marcos, chocada. Marcos, do que ela está falando? Você disse que sua esposa tinha morrido num acidente? Ana sentiu a frase como uma facada, mas manteve o olhar firme. Pois bem, Vera, eu não estou morta. Muito pelo contrário. Estou muito viva. Meu nome é Ana. Sou a esposa legalmente casada com ele há 8 anos. Vera empalideceu. Não, isso não pode ser. Ela olhou para Marcos, esperando que ele corrigisse a mentira. Ele tentou. Vera, calma. Ela está confusa. A Ana está doente. A cabeça dela... Doente? Ana deu um passo à frente. Você me inventou como uma doente para os vizinhos da sua mãe e como uma morta para a sua amante. Eu li o diário da sua mãe, Marcos. Eu vi as fotos. Vi o quarto onde você prendeu a mulher que te trouxe ao mundo. Ele recuou mais um passo, agora completamente pálido. Os policiais se aproximaram ainda mais. Eu nunca... balbuciou perdido. Ana tirou o caderno da mochila e o ergueu. Ela escreveu tudo aqui. Cada vez que você tirou o remédio do coração dela. Cada vez que a trancou naquele quarto. Cada vez que usou o meu nome para ameaçá-la. Se você não assinar, a Ana pode sofrer um acidente na cidade. Lembra disso? Ela jogou o caderno nos pés dele. A mãe te manda lembranças. Do túmulo. Dr. Ricardo, sem tirar os olhos de Marcos, falou num tom calmo para os policiais. Podem levá-lo. O quê? Não! Marcos tentou se soltar, mas os 2 homens foram rápidos, segurando seus braços. Vocês não podem fazer isso. Fui eu que cuidei da minha mãe. Vocês não entendem. A Ana está manipulando tudo. Senhor Marcos, disse o advogado, eu sou o procurador que sua mãe escolheu. E, com base no que a gente já tem, o senhor será investigado por falsificação de documentos, desvio de patrimônio e abandono de incapaz com resultado de morte. Vera! Marcos gritou, tentando se agarrar a alguma coisa. Fala alguma coisa! Diz que eu sou um bom pai, um bom marido! Vera abraçava Bruno, que chorava sem entender. Os olhos dela, cheios de lágrimas, encararam Marcos. Você disse que sua mãe era agressiva, que precisava ficar trancada para não machucar os outros, que o remédio de coração fazia mal e que os vizinhos eram fofoqueiros. Você mentiu para mim sobre tudo. Marcos conseguiu olhar para Ana mais uma vez com ódio puro. Foi você! Você arruinou minha vida! Não, Marcos. Ana balançou a cabeça. Você destruiu a sua vida sozinho e ainda levou a sua mãe com você. Agora vai ter que responder por isso. Os policiais o empurraram até o carro. A porta bateu com força. Com ele, parecia se fechar também o ciclo de mentiras que Ana vinha sofrendo há anos. Quando a viatura se afastou, o silêncio caiu. Ficaram apenas Vera chorando, abraçada a Bruno e Ana ali em pé, encostando a mochila no chão. Dr. Ricardo se aproximou. Dona Ana, a senhora quer ir direto para a delegacia prestar depoimento ou prefere descansar um pouco? Eu vou para a delegacia. Ela olhou na direção da estrada. Não acabei ainda, só comecei. As semanas seguintes foram intensas. O caso se espalhou pelo interior, virou manchete de jornal local, depois notícia em sites. O gerente respeitado da cidade grande revelou-se como alguém que tinha uma vida dupla, um filho escondido e um histórico de crueldade com a própria mãe. O diário de Dona Helena virou peça-chave no processo. Cada uma de suas linhas foi lida em voz alta no tribunal. As anotações de Vera sobre remédios, as notas fiscais forjadas, as testemunhas como Dona Sônia, tudo se encaixou em um quadro claro de abuso e manipulação. Vera decidiu colaborar com a polícia.
Admitiu que, embora tivesse se beneficiado do conforto da casa, acreditava nas histórias de Marcos. Contou que ele limitava o contato dela com Dona Helena, dizendo que a sogra era tóxica e perigosa. Chorou ao relatar que algumas vezes ouvira os pedidos de ajuda da idosa e tentara insistir para que Marcos chamasse um médico, mas ele sempre minimizava os sintomas. No julgamento, Marcos tentou de tudo. Contratou advogados caros, fingiu arrependimento, tentou pintar a mãe como senil e confusa. Chegou a afirmar que o diário era invenção, que as assinaturas eram falsas, mas perícias desmentiram cada uma de suas alegações. O juiz, ao bater o martelo, citou o diário de Dona Helena. Marcos foi condenado a 15 anos de prisão por falsificação, desvio de patrimônio e abandono de incapaz com resultado de morte. Perdeu bens, reputação, liberdade. Na mesma época, Ana oficializou o divórcio. Não pediu partilha. Não quis um centavo do dinheiro que ele tinha. O escritório de Ricardo conseguiu reverter os documentos assinados sob coerção. A vontade real de Dona Helena foi reconhecida. Todos os bens dela passaram para Ana. Vera, por sua vez, respondeu por sua participação, mas, por ter colaborado como testemunha, recebeu uma pena mais branda, com medidas alternativas. A casa luxuosa em Vila Nova Aliança foi confiscada pelo Estado, por ter sido construída com recursos ilícitos. Antes disso, porém, a pedido de Ana, o advogado garantiu que Vera e Bruno não ficassem desamparados, viabilizando que ficassem em um pequeno imóvel alugado, com ajuda temporária. Eu não estou fazendo isso por você, Ana disse a Vera na última vez em que se falaram. Estou fazendo por mim. Quero encerrar essa história sem carregar rancor que não seja meu. Passou um ano. A vila já não comentava mais o caso com o mesmo fervor. A curiosidade deu lugar a um respeito silencioso. A casa, no fim da ruazinha, anti-cenário de sofrimento, estava diferente. Os muros altos foram diminuídos e cobertos por uma cerca viva arredondada, convidativa. O portão estava sempre aberto. O jardim, ainda mais florido, exalava perfume de jasmim. Ana cultivava cada flor com carinho. Agora era ali que ela morava. Ela tinha decidido deixar a casa da cidade para trás. No início foi difícil. Cada ambiente da casa antiga lembrava uma mentira, um papel que ela representara sem saber. Em Vila Boa Esperança, porém, ela podia respirar. Levava uma vida simples, ensinando crianças da vila a ler, ajudando nas atividades do centro islâmico e transformando aos poucos o espaço que herdara. Se alguém visitasse hoje, não reconheceria o interior daquela casa. A sala, antes gelada e cheia de móveis caros, agora tinha tapetes aconchegantes, almofadas coloridas, uma estante com livros e enfeites discretos. As fotos de Marcos foram todas queimadas. No lugar delas, havia molduras com trechos do Alcorão em caligrafia bonita, lembrando paz e misericórdia. O quarto que fora a prisão de Dona Helena tinha se tornado o coração da casa. A cama hospitalar foi retirada, assim como todos os restos do material médico. As paredes ganharam uma nova pintura em tom creme. As janelas viviam escancaradas, deixando o sol entrar. No lugar das fotos de uma família falsa, surgiram prateleiras com livros infantis e juvenis, almofadas no chão e mesas baixinhas. Ali, Ana montou uma pequena biblioteca comunitária. Todos os dias, crianças da vila vinham depois da escola, sentavam no chão e liam, desenhavam, faziam lição. O ambiente, antes carregado de tristeza, ressoava com risadas e cochichos curiosos. Acima da porta do antigo quarto de Dona Helena, agora havia uma plaquinha de madeira com letras esculpidas. Biblioteca Dona Helena, o conhecimento é luz. Numa tarde de céu claro, Ana regava o jardim quando Dona Sônia se aproximou com uma bandeja de chá de jasmim e pedaços de banana frita. Já está esfriando, Ana. Entra um pouco, senão pega sereno, disse sorrindo. Ana sorriu de volta. Era um sorriso leve, sincero. Já vou sim. Só vou terminar de molhar essas flores. Ela ergueu o olhar para a plaquinha da biblioteca. O vento suave fez as folhas do jardim se mexerem e o som distante das crianças lendo ecoou da casa. Em vez de dor, Ana sentiu um calor tranquilo no peito.
Ela não tinha apenas ajudado a prender Marcos, não tinha apenas cumprido o último pedido de Dona Helena, tinha transformado a casa. Aquele lugar que já fora uma prisão, agora era um espaço de aprendizado, acolhimento e vida. Havia cicatrizes, sim, histórias que nunca seriam esquecidas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia algo simples e precioso: paz. E no fundo do coração, acreditava que onde quer que estivesse, Dona Helena sorria, enfim em descanso, vendo que sua casa tinha se tornado luz e não sombra.